versículos 14 e 15. Mas eu vou fazer uma leitura em outra versão, na linguagem de hoje. Os irmãos acompanhem. Diz assim, eu escrevi aqui no meu caderno que a minha versão da Bíblia, ela é revista e corrigida. Nova tradução na linguagem de hoje diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Versículo 15 diz o seguinte: pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Eu queria pedir a ajuda dos irmãos. Eu vou solicitar algumas referências bíblicas e os irmãos nos acompanham com a leitura. Eu peço a ajuda de vocês, a participação de vocês na leitura. O nosso tema ele é muito interessante, né? Eu sou filho de Deus. Quem sabe dizer o tema? Eu sou. Tá fraco. Tá fraco. Eu sou filho de Deus, obediente à sua palavra. Que tema maravilhoso, bem propício. E eu estava pedindo a Deus como falar, porque de mim eu não sei nada. Eu não tenho condição nenhuma de explanar a palavra de Deus. De mim própria não. Mas eu pedindo a Deus a palavra e eu escrevi algumas coisas do que Ele me dava. E quando eu comecei a escrever, eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale à tua igreja, porque a palavra é um pouquinho, para mim soou um pouquinho dura. Tocou em mim demais, como eu percebi que às vezes eu sou falha diante da palavra de Deus, que às vezes eu esqueço. Eu digo que sou filha de Deus, que sou obediente à palavra e às vezes não sou. Isso é um tema muito interessante, nós já ouvimos desde o início do ano sobre o ser filho de Deus. Mas a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque no próprio capítulo de 1 Pedro, capítulo 1, ele fala. Então eu queria pedir que alguém lesse 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alguém lê para mim, por favor. Acredito que vocês estão com a Bíblia aberta no tema. Então, vamos explanar um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alguém lê, por favor. Gerou. O Senhor nos gerou de novo. Isso é o nascer de novo. Nós nascemos nesta terra de um pai, de uma mãe terreno, né? E nós nascemos na carne. Mas o Senhor nos gerou novamente para sermos os seus filhos. Então, quando nós nascemos, quando nós nos entregamos a Cristo, nós nascemos no Espírito. Como o próprio Jesus disse, alguém procura para mim rapidinho, alguém bom de Bíblia, João capítulo 3, versículos 5 e 6. O próprio Jesus disse que quando nós nascemos, quando nós nos entregamos a Ele, que é importante nós nascermos de novo, nascermos da água do Espírito. O que diz aí? Quem pode ler para mim, por favor? João 3, versículos 5 e 6. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. Por isso a necessidade de um novo nascimento. Por isso a necessidade de se encontrar com Cristo. De se entregar para Ele. Para então nascermos de novo e sermos filhos de Deus. Você já experimentou esse nascimento? Acredito que todos aqui já experimentaram. Todos já experimentaram. E nós entregamos
a nossa vida para Cristo, ou aceitamos Jesus, como a gente costuma falar, morreu aquele homem velho, morreu aquele homem do pecado, aquele homem que não se preocupava com a palavra de Deus, aquele homem que não queria nem ouvir a palavra de Deus, aquele homem que não queria ouvir, muito menos obedecer o que o Senhor diz. Este homem morreu, como o próprio versículo de 1 Pedro, ele diz que nós devemos deixar aquelas coisas que antes nós, no nosso tempo da ignorância, aquelas paixões de antes, aquele homem velho morreu, aqui, nós nascemos de novo, e como já disse o nosso irmão Valdemar, que está lá escrito em Gálatas, nós estamos crucificados com Cristo, crucificados, mortos para o pecado, agora não vivemos mais. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. O filho que é obediente à palavra do Senhor, ele está morto para tudo o que não agrada o Pai. É difícil isso, mas o filho realmente, o filho que nasceu de novo, que é obediente, ele morreu para o pecado. Ele morreu para tudo o que o Senhor diz que não deve fazer. O versículo escolhido, ele diz que nós não devemos deixar, o versículo 14, que nós não devemos nos conformar ou nos deixar levar pelas paixões que nós tínhamos antes. Não deixar a nossa vida ser dominada pelas paixões que tínhamos antes de conhecer a verdade, que nós tínhamos antes, quando ainda éramos ignorantes. Mas aí tem gente que diz assim, pode dizer assim, muitos jovens aqui que nós conhecemos, podem dizer, eu mesma posso dizer, mas eu nasci no Evangelho. Eu não conheço o mundo, eu não conheço essas coisas do mundo. Eu nasci no Evangelho. E isso é uma maravilha, eu fico muito feliz quando o jovem diz isso. Para mim esse é o melhor testemunho, o jovem dizer, eu nasci no Evangelho, eu cresci no Evangelho, eu não conheço as coisas do mundo. Mas infelizmente, aqui nessa geração, acredito que não, eu espero que não, na verdade, eu não conheço muito dos comportamentos de vocês, mas eu conheci jovens, na minha época também, na minha geração, e até de um outro tempo, que tudo o que desejavam era conhecer o mundo. Jovens que cresceram na igreja, jovem que Deus coloca um banquete ali na frente, que tem tanta coisa boa para ele experimentar, para ele provar que ele pode mergulhar mais e mais e mais na presença do Senhor, mergulhar mais e mais na sua palavra, ser usado conforme o Pai quiser, mas ele prefere e ele quer provar das bolotas que o mundo oferece, das coisas ruins que o mundo tem oferecido. Eu tenho conhecido jovens assim. Infelizmente, da minha geração tinha, de outras gerações que eu pude passar junto como liderança também tinha. E isso é muito triste. Isso é muito triste, porque Deus tem coisas maravilhosas para nós na sua presença. O mundo não tem nada de bom para oferecer. E nós vamos agora para Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem sabe de qual pode até dizer que é um versículo muito conhecido. Eu acredito que os jovens leitores da palavra do Senhor conhecem de cor. Romanos 12, 2. Pode falar alto. É isso mesmo, não nos conformar, ou em outras versões pode dizer, não se amoldar, não pegar a forma do mundo, porque o mundo não tem nada de bom. E infelizmente, muitos dizem assim, não tem nada a ver, eu já ouvi de crente isso, gente. E fiquei muito triste com isso. Não, mas todo mundo faz isso, é normal hoje em dia. Não, essa situação, há certos tipos de namoro. Não, é normal, é totalmente normal hoje em dia. É normal para o mundo, mas para o crente, conhecedor da palavra, o filho obediente, isso não é normal.
Eu fiquei triste quando ouvi isso de uma pessoa da igreja. Na verdade, não vem ao caso. Okay. Mas o filho obediente, ele não se conforma com isso. O filho obediente, ele não se amolda a esse padrão. Ele não aceita isso. Nós ouvimos muito, isso não tem nada a ver, já passou, isso está ultrapassado. Ah não, as coisas mudaram, os tempos são outros. Os tempos são outros, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. Continua a mesma, continua viva e eficaz. E ainda bem que ela ainda é a mesma. Porque quando nós lemos os livramentos que Deus deu para Israel, os livramentos que Deus deu para o seu povo lá no Antigo Testamento, nós sabemos que eles também podem acontecer hoje em dia conosco. Porque o nosso Deus, ele não mudou. E isso é maravilhoso. Ele continua sendo Deus santo. Ele continua dizendo, sede santo porque eu sou santo. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é atual. Ela continua falando aos nossos corações. O tempo passou. A geração é outra. Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. E nós possamos dizer, eu sou filho de Deus, obediente à sua palavra. Mas como é que eu posso ser obediente à palavra se eu não conhecer? Como é que eu posso dizer que eu sou obediente se eu não sei o que está escrito aqui? Eu não sei o que tem? Quem é estudante da área do direito, muitos aqui acredito que já devem ter estudado um pouquinho, outros talvez estejam estudando para concursos, alguma coisa. Sabe que lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, diz que ninguém pode alegar não cumprir uma lei por não conhecê-la. Ninguém pode chegar e dizer, não, eu fiz isso de errado, mas eu não sabia o que a lei dizia. E vocês sabem quantas leis tem no Brasil? Também não sei, gente, eu procurei. Já não sei. Achei uma coisa na internet que diz que tem mais de 790 mil. Nem sei. Não sei se é verdadeiro. Sei que tem muita. É muita lei. E às vezes pode até fazer alguma coisa que você nem sabe que a lei diz ao contrário. E é justamente isso. E a gente não pode alegar. E você imagine diante do Deus Todo-Poderoso. Será que a gente pode alegar alguma coisa diante dele se está aqui? Olha só. Está aqui. Aberto para todo mundo. Quem quiser abrir a palavra do Senhor e ler, está aberto, está aqui. Quem estuda direito, certamente todos os anos compra um livro chamado Vade-Mecum, que esse livro tem várias leis. E às vezes pode acontecer de você comprar um Vade-Mecum hoje, na próxima semana ele está desatualizado, porque todo dia tem lei nova no Brasil. Então é bem difícil, né, para a pessoa estar totalmente, mas a palavra de Deus, está aqui. Ninguém vai mais escrever nenhuma vírgula. Está tudo aqui. Tudo que o Senhor quer está escrito. Ele não vai mudar, Ele não vai alterar, Ele não vai colocar uma lei nova. Está aqui. Só precisa ler, só precisa buscar. Vocês, fazer uma pergunta aqui rápida para vocês, quem pode me responder? Como foi que vocês ficaram sabendo, vamos lá para o início da pandemia, que precisava usar máscara? Quem pode me responder? Quem sabe dizer? Como foi que ficou sabendo? Que tinha que usar o álcool em gel. Onde foi? Pelo quê? Foi lei? Foi o quê? Decretos. Antes do povo começar a usar, eu já fui para o meu trabalho de máscara. Na semana que se determinou fechar tudo, né? Que eu ainda fui trabalhar, eu já fui de máscara. Mas por que eu fiquei sabendo? Nós ficamos sabendo principalmente nas mídias, na televisão, não foi? Nas conversas entre amigos. Foi assim que a gente ficou sabendo. Foi principalmente aí a gente conseguiu internalizar. Demorou um pouquinho a gente se acostumar com tudo isso, mas a gente internalizou esse costume na gente, fazendo todos os dias. Hoje em dia eu não consigo ir no supermercado sem, quando sair de lá,
imediatamente eu boto as coisas no carro e já higienizo tudo. Quando chego em casa, higienizo as sacolas, que quando eu chegar em casa eu vou pegar a sacola. Então quando chego em casa, eu tiro tudo que está dentro da sacola e vou higienizar. Já internalizei isso, pronto, eu não consigo fazer diferente. E aí, eu trouxe aqui para vocês uma coisinha interessante, que é a pirâmide do aprendizado. Que isso é importante também para nós. E ele diz que 10% do que nós lemos, quando nós lemos, nós retemos 10%. Quer dizer, se você pegar a palavra de Deus e você ler, ela é bem grande, gente. A Bíblia, ela tem muitos livros, tem muitos versículos. Então, é grande. Tem gente que faz uma programação de leitura para 1 ano, tem programações de leitura para 2, tem programação de leitura para 3 meses. Se você se dedicar, você consegue ler ela por completo, em pouquíssimo tempo. Eu já consegui fazer isso em 6 meses, mas foi mesmo muita dedicação. Mas, quando nós lemos, nós retemos apenas 10%. Então, leia a Bíblia, nós vamos reter 10% do que nós lemos, apenas 10%. Quando for daqui a 1 semana, você não lembra praticamente nada do que você leu. Mas quando você escuta, você retém 20%. O que é isso? O que é o escutar? É eu estar na casa do Senhor. É eu estar no trabalho, no culto de mocidade. É eu estar no culto de doutrina. É eu estar na escola bíblica dominical, aprendendo da palavra do Senhor. Eu estou escutando, eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Então eu retenho mais, retenho 20%. Eu já retinha um pouco quando eu li, agora eu vou reter mais ainda porque eu estou ouvindo. E nós retemos 30% quando nós vemos. Quando nós, na questão do aprendizado, quando você está estudando, que você vê uma videoaula, você retém 30%. Você retém 50% quando vê e ouve. Retém 70% quando você conversa com os outros sobre o assunto. Foi assim que nós aprendemos a internalizar muita coisa na nossa vida, conversando com os amigos. Eu, ultimamente, tenho feito bastante isso quando eu leio a palavra do Senhor. Juraci está aqui de prova. Que quando eu tenho uma coisa bem interessante, eu já chamo ele. Juraci, vem cá, o que é que tu acha disso aqui? Olha só que interessante isso aqui. Olha só. E isso internaliza, gente. Fica na gente. 70% você ouve quando você conversa. Quando você fala com os amigos. E como tem sido a sua roda de conversa? Você tem falado sobre a palavra de Deus ou você tem falado sobre outras coisas? Ou você tem falado sobre as modinhas deste mundo? Como tem sido a sua conversa entre amigos? 80% nós retemos de aprendizagem quando nós praticamos. Quando nós fazemos, 80% nós retemos. Então, colocar a palavra de Deus na nossa vida não é difícil, é só praticar. Ler, ouvir, conversar com os amigos, praticar a palavra de Deus e ela vai estar internalizada na nossa vida e nós vamos ser filhos obedientes, porque conhecemos a palavra. E tem mais 95% do que você, do aprendizado, você alcança quando você ensina alguém. Então, o aprendizado ele se torna bem maior quando você ensina. Quando você aprende a ser um líder. Ah, mas não, eu sou só adolescente, eu não sou líder do grupo. Mas às vezes você tem um irmãozinho, uma criança, que você pode conduzir. E você pode começar a aprender a ser líder. Você pode ser líder na sua casa, líder em termos espirituais na sua casa. Se seus pais não são crentes, seus pais não servem ao Senhor, aí é que a sua vida tem que estar mais regrada diante de Deus, para que você venha ser o exemplo para eles. Também conhecemos muitos jovens, pela glória de Deus, crianças que levaram seus pais, trouxeram seus pais para a casa do Senhor, pela graça de Deus, jovens, adolescentes, também tem um adolescente que eu conheci que é uma bênção nas mãos do Senhor, que ela trouxe os pais, ela aceitou Jesus e trouxe os seus pais pelo seu comportamento. Então ela começou a ensinar também a eles,
pelo seu comportamento, pelo seu agir, ela começou a ensinar ele. Então, será que nós temos lido? Será que nós temos ouvido sobre a palavra de Deus? Será que nós temos conversado sobre a palavra de Deus? Explicado, colocado em prática na nossa vida para que este aprendizado venha estar internalizado em nós e nós possamos dizer: eu sou filho de Deus, obediente à sua palavra. Para ser obediente tem que conhecer. O versículo 15 diz: sejam santos. O irmão Valdemar já falou sobre isso. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser diferente do mundo. Ser santo é ser exclusivo de Deus. E esse santo é em toda maneira de viver. Tudo o que fizer. Mas, irmã Ariane, ser santo é para ser na forma de conversar, na forma de falar? Sim. Ser santo é para ser na forma de vestir também? Sim. Ah, mas Deus não só quer o coração. Não. Deus quer você por completo, todo o vosso corpo, alma e espírito, estejam irrepreensíveis diante de Deus. Deus quer você por completo. Ser santo, tem que ser santo também. Lá na minha escola, tem que ser santo na escola, na faculdade, no trabalho. Mas os meus amigos não vão querer ser meus amigos se eu for agir diferente deles. É por isso mesmo, por você ser santo, que você tem que ser diferente. E o mundo não aceita quem é santo. Você não vai ser aceito pelo mundo se for santo. E nós não devemos querer ser aceitos pelo mundo. Nós devemos querer ser aceitos pelo Pai que está no céu, que Ele tem muito mais para nos oferecer do que este mundo. Ele tem preparado uma mesa assim tão maravilhosa na nossa presença.